sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Viva para lá da Depressão. Eu sou o Tiago Guerreiro e hoje vamos falar do mundo digital e em particular das redes sociais, tentando explorar o seu impacto na saúde mental. Para isso, temos como nosso convidado o Dr. José Pedro Antunes, médico de família na USF Arte Nova, em Aveiro, e membro da Coordenação Regional de Saúde Mental da região do Centro. Viva, Dr. José Pedro Antunes, como está? Olá, Tiago. Antes de mais, é um gosto. Tenho que agradecer realmente a participação neste projeto e do elevado impacto que ele pode trazer para a população em geral e com um especial sorriso para todas as pessoas que se dedicam ou que sofrem alguma patologia ou problema com a saúde mental. É para nós um prazer que esteja aqui hoje connosco. Para início de conversa, poderá parecer paradoxal, mas há estudos que parecem apontar na direção de que quem mais usa as redes sociais poderá apresentar maiores níveis de ansiedade e até depressão. Será que as redes sociais desencadeiam sentimentos negativos nas pessoas ou eles já existiam, mas não se manifestavam, não eram consciencializados? Olha, Tiago, é sempre difícil conseguirmos responder quando não temos evidência científica suficiente para nos sustentar as nossas afirmações. Nós sabemos é que o próprio nome de rede social, não é? Nós concebemos uma interpretação do nome de rede social atribuindo às nossas redes sociais reais, não as virtuais. E, portanto, nós apontamos com os prós e contras como se do mesmo tratasse. Mas, na verdade, as redes sociais virtuais são um pouco diferentes e isso já temos estudos a apontar nessa dinâmica, são bastante diferentes das nossas redes presenciais, portanto, reais. E isto é algo que nos tem, de alguma forma, alertado e perceber que estas diferenças existem. Nós sabemos, fica aqui sem saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Muitas destas pessoas tendem a procurar as redes sociais porque já há alguns mecanismos de isolamento, digamos, da vida real e, portanto, ainda apontam para uma expressão social através destas redes virtuais. Mas, por outro lado, elas por si só podem criar alguns mecanismos de socialização que se dê por suficiente a sua rede e, portanto, tornam menos essencial a busca das redes presenciais. Portanto, ficamos sempre aqui com este dilema, mas sim é uma situação que nos tem levantado cada vez mais questões e que tem sido aprofundado estudos nestas áreas. Mencionou o risco do isolamento social, que pode potenciar o desenvolvimento de inúmeras doenças, e talvez não somente até do foro psicológico. No entanto, tal como referiu também, estas redes sociais são também um meio de aproximação entre as pessoas, com o aprofundamento das relações. De que forma é que podemos encontrar o equilíbrio entre estes dois mundos, o digital e o mais analógico, digamos, o mundo real? Isso, claro, Tiago, é aquela eureka que todos nós procuramos descobrir. Todos nós tentamos ter o equilíbrio, mas certamente o meu equilíbrio será diferente do seu, será diferente da Teresa, da Madalena. Todos nós teremos equilíbrios diferentes. E é difícil realmente escolhermos o sal e a pimenta necessária, o equilíbrio para descobrirmos qual será este equilíbrio perfeito. Na verdade, nós sabemos é que aparentemente o complemento é que deve ser estimulado. A rede social virtual deve ser um complemento da rede social real, ou analógica, como lhe chamou, mas de alguma forma parece assim esta complementaridade ser mais potenciada, ou seja, ser complementada do que propriamente ser exclusiva da rede virtual, onde o tipo de relações e o tipo de interação são perfeitamente diferentes do modo de socialização ao qual nós estamos habituados. Da mesma forma que as pessoas que apresentam predisposição para determinadas patologias devem evitar certos comportamentos, haverá algum aspecto ou traço de personalidade que se associe a maior risco de patologia e que, portanto, se aconselhe que, enfim, que a pessoa deve evitar o uso ou o recurso, melhor dizendo, às redes sociais? Tiago, nós sabemos efetivamente que há traços de personalidade que estão associados a maior incidência de algumas patologias.
No entanto, daqui a conseguirmos extrapolar que estas pessoas devam evitar as redes sociais ainda há um grande passo e, portanto, nós não podemos pegar e generalizar todas estas situações, até porque, claro que é um novo mundo que permanece todo o estudo, especialmente neste contexto de saúde mental, mas nós também percebemos que traz algumas vantagens e que também traz algumas condicionantes positivas no modo de interação para muitas pessoas. E podemos aqui levantar questões como não interagir de todo será melhor do que interagir através da rede social, e todas estas questões aqui são levantadas e não podemos ter uma resposta perentória sem haver uma personalização e uma adaptação à problemática e à pessoa em si. Fazendo aqui uma incursão sobre as problemáticas e lembro-me agora de uma patologia psicológica que tem sido lançada ou que se tem propalado bastante ultimamente, que é nomofobia, portanto, uma entidade nova. Estarão estas pessoas já a viver numa espécie de Matrix? Qual poderá ser o papel dos médicos de família na abordagem a estas problemáticas? Conseguirão eles próprios ser uma espécie de Neo, a tal personagem mítica do filme? Bom, Tiago, antes de mais, a mim parece-me que realmente teríamos que ter uma bola mágica para, uma bola para conseguirmos adivinhar isso. Certamente que no futuro é muito difícil conseguirmos conceber e também sabemos que há muitos conceitos que vão emergindo na sociedade, alguns deles permanecem, mas outros também emergem conceitos, ideias e depois com o tempo também desvanecem na sociedade e desaparecem porque acabam por não ser sustentadas ou de não passarem de conceitos que basearam-se em teorias conceptuais não sem evidência empírica e, portanto, é difícil nós trabalharmos na medicina geral familiar sem um nível de evidência que nos permita sustentar as nossas atitudes. E não tendo efetivamente evidência, também me parece algo precoce pensarmos em que devemos caminhar num ou noutro sentido, devemos ter sempre bastante cautela, especialmente quando estamos com pessoas e com uma área tão particular e tão sensível como é a saúde mental. Muito bem. E concorda que as redes sociais podem, de alguma forma, também potenciar o individualismo, retirando foco ao compromisso e preocupação com o contexto social tão importante? O que é que tem a dizer sobre isto? Isto nós voltamos outra vez a ir à questão do ovo e da galinha, não é? Se as pessoas que, de alguma forma, com um conceito mais, ou com um conjunto de atitudes mais individualistas, se assim pudermos chamar, têm uma tendência ou têm um conforto maior em utilizar as redes sociais para haver, de alguma forma, alguma evicção da socialização, da interação. Ou, se ao contrário, se a própria rede social o embrulha num conjunto de rede que provoca evicção social. A mim parece-me que realmente há uma maior tendência de ir procurar a rede social quando não somos compensados ou quando não recebemos o reforço positivo da socialização, como se chamou há bocado, um termo interessante, analógica, se puder assim dizer, ou seja, da vida real. Mas claro, mais uma vez, eu vou sempre bater nesta mesma tecla e eu acho que aqui a interação nós devemos sempre ter muito cuidado com a personalização e não com o criar um rótulo. Rótulos em saúde mental são de alguma forma pesados e criam algum tipo de estigmas e nós devemos realmente basear-nos na personalização, na adaptação, fazer uma medicina centrada na pessoa. Sem dúvida. Temos também a questão da gestão da privacidade e do risco de ciberbullying, por exemplo. De facto, as redes sociais, sendo um fenómeno relativamente recente, não vieram com um manual de instruções simples. E por vezes, de forma não consciente, abrimos a porta da nossa vida, expomos-nos a riscos variados. Nestes casos, o que é que podemos fazer depois da casa arrombada? Pois, idealmente, realmente, é não deixar arrombar a casa, é colocarmos o alarme que nos permite detectar o intruso antes de chegar a arrombar a nossa casa. Há um conjunto já de normas, há um conjunto de conselhos bastante disponíveis por algumas sociedades, facilmente pesquisáveis na internet, onde nos vão recomendar a segurança da utilização da internet e da interação das redes sociais. Se isto tem extremo valor para toda a gente, há um foco em especial que eu queria deixar bem claro, que é para a população infantil-juvenil, portanto, que vão começando na utilização da internet. Há muitos relatos em relação a isso, dos mais diversos campos,
desde cyberbullying até pedofilia, outro tipo de agressões e outro tipo de violência que são exercidos através das redes sociais. Isto é uma problemática real, é uma problemática com impacto marcado e, portanto, acho que a fomentação desta cultura educacional tem que existir. E tem que existir desde o período educacional no contexto escolar, mas também na preparação preventiva e tem que ser abordada no contexto de ensino geral familiar, nas consultas de saúde infantil juvenil. É um tema que deve ser abordado, deve ser construído não só pelo jovem, mas também envolvendo a família, envolvendo todas as redes, e temos que crescer todos num sentido comunitário em relação a isso. A segurança, sem dúvida, que é tão importante no nosso dia-a-dia, que nós preservamos tanto na nossa vida real, tem também que tornar-se uma prioridade no nosso mundo digital. E em relação ao multitasking, muito em voga até nos meios mais corporativos, o que é que nos tem a dizer sobre isso? Será efetivamente uma capacidade real do ser humano ou apenas uma distração digital? Tiago, temos muita evidência que o multitasking efetivamente reduz a produtividade global, de alguma forma tem um impacto na saúde social, na saúde mental, individual, na insónia, também temos alguns estudos a apontar-nos nesse sentido, mas na verdade é que ele existe. E também existe no mundo real, não é? O mundo também existe. É verdade que o mundo digital nos promove uma facilidade maior irmos de férias e não estarmos habituados a desligar, a desconectar de todo o nosso mundo. Mantemos a caixa de e-mail ligada, mantemos as redes sociais ligadas e através daí conseguem perfeitamente chegar até nós e, portanto, devolver-nos ao mundo do trabalho e não termos o nosso período de descanso que todos nós sabemos que é essencial para o nosso bem-estar. Portanto, há aqui algumas recomendações em relação a isso. Não me parece-nos que sim, pode ser utilizado como uma ferramenta positiva para aumentar a produtividade. Todos nós somos ultra-utilizadores em comparação com o que seria há 10 anos atrás e, portanto, também entendemos as vantagens que possa trazer. No entanto, mais uma vez, há um limite que devemos estabelecer com o platô e devemos promover que exista também bem-estar, que exista zona de tempo de lazer, tempo da família, tempo individual e esse tempo seja afastado do mundo digital e, portanto, é de alguma forma muito relevante e deve ser fortemente estimulado que essa divisão de mundos também aconteça. Uhum. Outra questão que se tem colocado com o mundo digital será o seu impacto na criatividade do ser humano, a nossa maneira de pensar diferente e que nos permite usufruir das coisas belas da vida, da natureza, das artes, enfim. Acha que corremos o risco de seguir cega e inconscientemente as escolhas de um qualquer algoritmo de inteligência artificial que nos condicionará nas nossas próprias escolhas e até no nosso acesso ao conhecimento? Nessa perspectiva, eu sou bastante otimista. Não me parece que sim. Parece-me que o ser humano continua, para já, a conseguir vencer sempre os algoritmos, ou digamos, alguma inteligência artificial que possa ser gerada no sentido desta dependência. A verdade é que temos alguns documentários e algumas teorias que nos expõem até no sentido oposto, e temos casos muito polémicos, nomeadamente em questões eleitorais e tudo mais, que nos têm feito refletir sobre esta questão e a força das redes sociais. No entanto, também temos que entender o conjunto de benefícios que nos trazem, com a exposição, o conhecimento, a interação. O conhecimento está, como eu digo sempre, a par de 2 cliques ou 3 cliques conseguimos ter informação que não tínhamos. E a informação também é capaz de nos desenvolver um conjunto de capacidades para desenvolver novas ideias. E, portanto, isto mais uma vez vamos sentir pesando os dois pesos. Continuo a não ver isto como um bicho-papão que nos vai roubar toda a criatividade, mas de alguma forma também compreendo que nos pode influenciar, que nos pode consumir algum tempo que poderia ser utilizado noutras áreas que potenciam realmente a nossa criatividade. Fica aqui mesmo por descobrir qual será a receita ideal, qual será o sal e a pimenta necessária para termos o tempero ideal entre a vida real e a vida virtual que todos nós cada vez mais vamos tendo.
Bem, e para concluirmos a nossa conversa, que já se vai alongando, mas de forma muito interessante, lançaria talvez uma provocação. Penso que o Dr. José Pedro Antunes até já mencionou este aspecto, que é a importância de desligar, não é? Desligar desse mundo digital. É possível ainda desligarmos nos dias de hoje? E será desejável? Tiago, a primeira grande pergunta é: será que queremos desligar do mundo realmente? Eu acho que isso, mais uma vez, vamos ter que personalizar e particularizar. Temos que entender o que é importante. Eu relembro-me, por exemplo, de um utente que dizia sempre que para ele chegar às férias e fazer um desligar completo da vida lhe causava ansiedade e que o perturbava durante as férias, sem conseguir descansar, sem saber o que estava a passar. Muitas vezes o desconhecido causa-nos mais. É mais tenebroso do que o mal conhecido. E, portanto, poderia de alguma forma não ser ideal para ele este desligar por completo. Mais uma vez, repetindo-me, mas a questão do equilíbrio e da compreensão, da personalização, de entender o que é. Este desligar completamente não me parece que seja possível nos dias de hoje. A tecnologia, as redes estão na nossa parte profissional, mas também estão na nossa parte pessoal. E, portanto, temos que perceber se queremos desligar. Nós também temos dias que queremos ficar em casa, longe de toda a nossa rede de pessoas, mas até se ficar em casa, um momento nosso, individual. Se assim nos apetecer, também conseguimos desligar o telemóvel e ficar esse dia também em pleno descanso. Agora, mais uma vez, teremos que entender se isso é benéfico ou não é benéfico para cada um de nós. Muito bem, chegamos ao final do nosso podcast, hoje com uma incursão no mundo digital e sobre os desafios que poderá colocar em termos de saúde mental. Agradecer ao Dr. José Pedro Antunes pela sua participação e um bem-aja a todos os ouvintes por estarem aí desse lado. Obrigado, Tiago. Adeus a todos. Obrigado a quem nos está a ouvir e faço desde já o convite para continuar a seguir-nos na próxima semana com um novo convidado e um novo podcast. O tema é o mesmo, saúde mental sem dramas nem preconceitos. Aproveite também para visitar www.vivaparaladepressão.pt, onde terá ao seu dispor informação isenta e rigorosa sobre saúde mental.